Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, amantes da língua portuguesa, estamos de volta. Vamos dar continuidade e encaminhar para o fim aqui da nossa matrizinha de redação oficial com base em questões. Eu espero que você esteja gostando, tá? Espero que tenha sido proveitoso para você este estudo até o presente momento, que você esteja gostando da nossa resolução de questões. Hoje, em específico, na verdade, neste bloco e no próximo, nós vamos abordar assuntos relacionados a algo um pouco mais técnico, porque nós vamos falar sobre os documentos em si. Nós temos o padrão ofício, nós temos os tipos de documentos contidos no padrão ofício. Por exemplo, o memorando, circular, que normalmente foram substituídos, como regra, foram substituídos, ofício, memorando, circular, foram substituídos por, já falamos a respeito disso, pelo padrão ofício. Mas existem documentos que estão contidos aqui no padrão ofício. Acerca disso nós vamos tratar. Você viu lá na sua aula teórica, agora vai revisar comigo. Vem cá. Ó, questão de número 1 vai nos dizer o seguinte. Marca texto. Foi. Em manuais de redação oficial anteriores, havia 3 tipos de expedientes. Ó, meu filho. Coração, tá? Cara, não tenho dúvida. Bicho. Tá punk, viu? Este material a que você está tendo acesso tá punk. Havia 3 tipos de expedientes, os quais se diferenciavam pela finalidade. Isso aqui está escrito no manual de redação. Cara, orgulho, tá? Orgulho de falar para você. Essa matéria aqui, ela tá show de bola. Essa matriz que você está tendo, aqui você está tendo acesso, tá muito, mas muito completa. Entretanto, eu tive tempo para fazê-la, então tô caprichando aqui para ti. Entretanto, a última revisão do manual de redação da presidência, que é quando, hein? Lembra aí, 2018. Trouxe uma uniformização, havendo agora apenas um, chamado de... E aí? Aviso, letra A. Letra B, padrão ofício. Letra C, memorando. Letra D, circular. Ou letra E, nota técnica. Pausa, tentar responder. Vamos pro nosso gabarito, bora? Marca aí comigo. Com gosto de gás, vai. Letra B, padrão ofício. Padrão ofício. Havia 3 tipos. Quem eram os tipos que havia? Outrora, nós vimos, havia o M de memorando, havia o Czinho de circular e havia o O de ofício. Todo mundo virou uma coisa só, que é o padrão ofício. Só que como sofrimento para concurseiro, pouco é mato, gostam mesmo de botar para lascar, eles continuam cobrando ainda o que é um memorando, o que é um ofício, o que é um circular, certo? Então toma cuidado em relação a isso. Mas houve aqui a concatenação destes 3 tipos de expedientes que formam agora o chamado padrão ofício. Tranquilo? Beleza demais? Vamos lá. Ok. Questão de número 2 nos diz o seguinte. Vamos lá. O servidor público está responsável por organizar a documentação de um evento interno realizado em seu órgão. Para isso,
ele deve elaborar, diferentes tipos de documentos, cada um com um propósito específico, ok? Outra questãozinha muito boa, a fim de que você faça, ó, uma revisão, certo? É uma revisão a respeito deste nosso assunto. Vamos lá. Ele quer, primeiramente, formalizar deliberações e discussões de uma reunião. Falou em reunião, falou em unir as informações de uma reunião, está falando de uma ata. Ele quer formalizar, certo? As deliberações, ou seja, as discussões. O que foi que ficou acordado a respeito de algo, então é ata. Ok, se eu estou diante de um item, o primeiro é ata, então risca a letra A, risca a letra B, risca a letra C. Ok, depois, ele quer solicitar providências necessárias ao chefe do setor. Cuidado, ele quer pedir algo para o chefe do seu setor. O que é que ele vai utilizar? Ele vai utilizar um ofício. Este é o documento específico a ser utilizado, tudo bem? Continuando, ele quer encaminhar uma comunicação breve e interna para outro departamento. É breve? É interna? É, nós vimos isso. Isso é o memorando. Memorando, comunicação interna. Ok. Depois, divulgar publicamente a abertura de um processo seletivo. Ok. Estamos falando de um edital. Tranquilo demais. Ato, ofício, memorando e edital. Qual que é o nosso gabarito? Letra D de Deus. No controle, na questãozinha de número 2. Vamos embora. 3. Segundo Almeida, documento que conduz à reunião em que deve ser estabelecido antes da reunião, antes que a reunião aconteça. Documento que conduz à reunião, é aquilo que vai conduzir. Deve ser estabelecido antes da reunião. Cuidado. Se eu vou durante a reunião, eu tenho um tipo de documento. Se eu estou antes da reunião, eu tenho outro tipo de documento, respectivamente. Vamos lá? Ó, canetinha, cadê? Tá aqui. Antes, eu tenho o que nós chamamos de ata, ok? Melhor dizendo, calma aí, pra gente não confundir. Durante, eu tenho o que eu chamo de ata, ok? Tinha, durante é a ata. E antes? Bom, antes eu vou precisar de uma pauta. A reunião, ela deve ter uma pauta, então toma cuidado. Falou em reunião, vai estar falando aqui de dois tipos de documento. Pode estar falando de dois tipos de expedientes. Antes é a pauta, durante é a ata. Tranquilo? Ok. Ata, nós vimos que não. Cuidado, o examinador é mau, ele já coloca na letra A, né? Falou em reunião, já vou marcar a ata. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele quer aquilo que vai ser estabelecido antes da reunião. O que é isso? Isso é a pauta da reunião. Ó. Letra C, o nosso gabarito. Questão de número 3. 4. No ambiente administrativo, diferentes tipos de documentos são utilizados para registrar, comunicar e formalizar informações. Qual das opções a seguir, descreve corretamente um tipo de um memorando. Memorando comunicação interna. Guarda. Memorando comunicação interna. Letra A. É um registro contábil? Não, tem nada a ver com registro contábil. B. Documento interno, objetivo e direto, usado em comunicações entre setores de mesma organização. Letra B de Bravo é o nosso gabarito. C. Documento utilizado para comunicação formal entre empresas distintas, geralmente de valor jurídico, que não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. D. Documento externo, geralmente enviado a clientes ou fornecedores. Pode ser um ofício, por exemplo, mas um memorando não é. Tranquilo? Letra B é o nosso gabarito. 5. Em uma instituição pública, ao elaborar um memorando, para comunicar alterações no horário de expediente de todos os setores, o responsável deve observar que, vamos na letra A, a estrutura do memorando permite uma mensagem longa. Não, o memorando ele deve ser curto. Volta lá na questão, ó, comunicação de objetivo interna, objetivo e direto, ok? Tranquilo, deve ser curtinho. O memorando deve incluir a assinatura de todas as chefias de departamento para que seja válido e reconhecido como oficial? Não. Letra C. O formato do memorando exige uma linguagem formal e detalhada. Cuidado. Sendo ideal para documentos destinados à consulta jurídica e arquivamento permanente, nada a ver. Não, o memorando é informação curta, rápida e dentro do mesmo setor. D. O memorando deve conter data e local, ok? Identificação dos interlocutores, apresentar uma mensagem breve e objetiva, seguindo de uma despedida cordial. Letra D é o nosso gabarito. Memorando é apropriado para comunicação externa? Não. Já vimos que comunicação externa pode ser, por exemplo, um ofício dentro de uma construção aqui dessas ideias. Vamos lá. Só lembrando. Ofício, memorando e aviso foram substituídos por o quê? Pelo padrão ofício, tá certo? Pelo padrão ofício.
Mas como ainda cai a definição, essas questões aqui são recentes. Como ainda cai este tipo de sentença perguntando o que é um memorando, qual a sua estruturação, para que ele serve, está aqui também, para que você fique craque e conheça cada um dos processos. Vamos lá. Analise as afirmativas a seguir sobre características e finalidades dos ofícios e circulares. Muito interessante. De ofícios e circulares. Tudo bem? Vamos lá. Aqui é importante ressaltar, por exemplo, que existem documentos que eles podem ser da seguinte forma estruturados. Cadê a canetinha? Está aqui, ó. Eu tenho documentos que podem ser em formato conjunto. Vou colocar o exemplo ofício, tá? Ofício conjunto. Pode ser ainda o chamado ofício circular. Pode ser um memorando conjunto? Pode. Pode ser um memorando circular? Pode. Aqui é o expediente, qualquer, seguido de conjunto ou circular. Ok. Lembre-se de que conjunto é quando eu tenho o seguinte. Conjunto. Eu tenho vários órgãos enviam. Então, vários enviam. Ok? Show. Vários órgãos enviam para um receptor. Um receptor. Um único órgão vai receber. Vários órgãos enviam, um único órgão recebe. Esse é o conjunto. Por isso, conjunto. Muita gente está enviando num conjunto de pessoas, num conjunto de órgãos, estão enviando para um receptor. Mas eu posso ter um único órgão, envia, um único órgão envia a comunicação e envia essa comunicação para vários órgãos receberem. Vários recebem. Recebem. Quando eu tenho um enviando e vários recebendo, eu tenho o ofício circular, memorando circular, ou seja lá qual for o expediente a ser utilizado, certo? Há ainda a possibilidade do que a gente chama de conjunto circular. Conjunto circular nada mais é do que a soma. Ou seja, eu tenho vários enviam e vários recebem. Tranquilo? Sei que você manja a respeito disso, aqui é de resolução, esse nossa matrizinha de resolução, mas eu faço questão de revisar aqui contigo, porque pode ser que você tenha esquecido, enfim, tenha pulado a parte teórica. Vamos lá. O ofício é um documento utilizado para comunicações externas. Nós já vimos que sim. Ofício, típico de comunicação externa. Ok? Então, tá certa essa sentença? Sim. Se for comunicação interna, Marcelo, aí é memorando. Ok? Tranquilo demais. Lembrando sempre que essa galera foi substituída pelo padrão ofício. Mas o examinador, os examinadores, de um modo geral, os desgraçados continuam cobrando, certo? Por isso, você precisa saber a definição. 2. Circular é um documento administrativo utilizado para tratar de um único destinatário sobre um tema específico. Circular é um documento utilizado para tratar de um único destinatário sobre um tema específico. Calma aí. Cadê o circular? Tá bem aqui, ó. Um ofício circular, por exemplo. Um único envia, vários recebem. O destinatário é quem está recebendo, certo? Ok. Qual que é o erro? Ele diz, é um documento utilizado para tratar de um único destinatário. Não, são vários destinatários, certo? O tema pode até ser específico, mas são vários destinatários, então tá errado. Ó. De novo, conjunto, ofício conjunto, por exemplo, são vários enviando para um único recebedor. Ok, ou receptor. Circular é um único enviando para vários receptores. Ou, qual que é o erro da 2? Circular é um documento utilizado para tratar de um único destinatário. Não, são vários destinatários, são vários que vão receber a mensagem. Um único envia. 3. O ofício deve sempre seguir o padrão formal, sendo iniciado pelo vocativo e finalizado com a assinatura do remetente, tá certo? Ó. Ok, certinho. Gabarito, portanto, da questão de número 6, letra C de casa. Vamos na 7. Sobre memorando, avalie as sentenças. Vamos lá. Memorando. 1. Memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Ok. Que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Pode sim. É o mesmo órgão? É interno? Então tá de boa. Podem ter
Pode haver uma hierarquia ali existente? Pode, sem problema nenhum. 2. Trata-se de uma forma de comunicação externa? Não. Aí já vacilou, né? Comunicação externa não, tá errado. É uma comunicação interna. Lembrando, ele quer o memorando. Dos que mais caem, né? 3. Pode ter característica meramente administrativa ou ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc., a serem adotados por determinado setor ou serviço público. Pode? Pode. Um memorando é uma comunicação interna, curta, rápida. Depois, 4. Sua característica principal é a agilidade. Sim, ele é rápido. 5. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade nos procedimentos burocráticos. Tá certinho. Depois, 6. 5, né? 6. Quanto à sua forma, o memorando segue o modelo padrão ofício. Corretíssimo. Corretíssimo. Utiliza-se o chamado padrão ofício. Gabarito, portanto, vamos conferir letra A, né? Só a 2 que está incorreta. Letra A, questãozinha de número 7. Vamos lá. Próxima questão é a 8ª. No serviço público, cada documento oficial tem uma finalidade específica. Sobre documentos oficiais, assinale a alternativa correta. Ofício é um documento administrativo utilizado apenas para comunicação interna. Falou em comunicação interna, nós temos o memorando. Cai, Marcelo? Não, despenca. Então guarda. B. Memorando é um documento essencial externo. Essencialmente externo, não. Memorando é interno. C. Ata é um documento que registra os fatos e decisões de uma reunião, devendo ser lavrada em linguagem impessoal e sem rasuras. Olha que lindo, letra C, nosso gabarito. Por fim, o relatório técnico deve ser cedido obrigatoriamente no formato padronizado ABNT, independentemente da instituição que o elabora. Não, se for uma instituição pública, tudo bem. Agora, se for uma instituição privada, aí ela vai escolher o que é que ela quer seguir. Tranquilo? Então, o gabarito é a letra C de casa, na nossa questãozinha de número 8. 9. A elaboração de documentos oficiais, como memorandos, ofícios, e-mails, exige um domínio preciso de uma linguagem formal e a habilidade de transmitir as informações de forma clara e objetiva. Cada tipo de documento possui regras específicas quanto à estrutura, objetivo e tom de comunicação. Assinale a alternativa correta sobre as boas práticas para a redação desses documentos em um ambiente corporativo de médio porte. Vamos lá! A letra A nos diz o seguinte na nossa questãozinha de número 9. Memorandos são documentos internos, ok? Que podem ser escritos de forma mais descontraída. Não, isso não é verdade. Desde que o conteúdo seja permitido um tema abordado, não. Forma descontraída, não. Deve seguir o padrão estabelecido, padrão ofício. Tá errado. Letra B nos diz o seguinte. Ao redigir um ofício, deve-se adotar um tom impessoal e formal, correto? Sem a necessidade de incluir informações de identificação do destinatário. Como é que eu vou saber para quem que vai a mensagem? Tem que ter destinatário sim, então tá errado. Letra C, tem algumas coisas que são meio óbvias, né? Letra C, o uso de uma linguagem excessivamente técnica e complexa é recomendado. Não, pelo contrário, não é recomendado. Por quê? Porque prejudica a clareza da informação. D, memorando é uma ferramenta de comunicação mais restrita. Ok. Normalmente utilizado para informar ou solicitar ações de forma clara e objetiva, sem o uso de parágrafos extensos. Uma característica do memorando é sua rapidez e agilidade. Gabarito da nossa questãozinha de número 9, letra D. A elaboração de um ofício não requer a formalização de uma saudação inicial. Sim, deve haver um fecho, atenciosamente ou respeitosamente, a depender da hierarquia. Gabarito letra D na 9. 10. De acordo com o Manual de Comunicação Escrita Oficial 2018, é a mesma coisa, Manual de Redação da Presidência. Considere as informações sobre correio eletrônico, e-mail, classifique V como verdadeiro e F para falso. Desenhe um coração agora para ti, porque as principais informações acerca do correio eletrônico estão aqui, tá? Desenho para ti um coração. Revise e leve para sua prova. Ah, Marcelo, eu vou fazer Polícia Rodoviária Federal. Serve. Vou fazer Polícia Federal. Serve. Vou fazer, sei lá, vou fazer um concurso de universidade. Analista em educação. Serve. Técnico, assistente de administração. Serve. Qualquer concurso que você faça, se caia redação oficial, esta questão ela é fundamental que você conheça. Até porque o e-mail hoje é, sim, uma comunicação oficial. Vamos lá. Correio eletrônico, e-mail, na administração pública é uma correspondência com caráter oficial, utilizado para comunicação interna e externa. Isso está corretíssimo. Ele coloca como V, né? Deixa eu só apagar o Czinho aqui, botar V. V. Isso é verdade. 2.
O campo assunto deve ser preenchido de modo a facilitar a organização documental, tanto do destinatário quanto do remetente. Corretíssimo. O campo assunto ele serve justamente para facilitar a identificação do nosso e-mail. Lembrando sempre que no campo assunto deve-se utilizar, como regra, até 4 palavras. 4 palavras. E sem verbo. Sem verbo. Não deve haver verbo em sua estrutura, certo? É o que prediz. Aqui é uma preferência, aqui é uma obrigatoriedade, segundo o manual. Depois, não se deve, aqui ele botou não deve-se, né? Ah, Marcelo, tem um problema aqui da próclise. Mas não é o que ele está pedindo, certo? Eu bati o olho aqui e verifiquei. Tem um problema de próclise? Tem. Mas a questão veio exatamente assim, nós não vamos brigar com o examinador, tá? Não se deve anexar arquivos ao enviar correio eletrônico. A informação deve constar no corpo do texto. Não, e se for enviado ali, por exemplo, um documento. Alguém pediu alguma coisa, aí vai um documento em conjunto. Como é que faz? Joga no corpo do texto? Não. Segue ali anexo, né? Ok? Então, nosso gabarito verdadeiro, verdadeiro, falso. Questão de número 10, letra C. Como gênero textual, cara, outra questão sensacional. Isso aqui é escrito do próprio manual. Como gênero textual, o e-mail pode ser considerado documento oficial, assim como o ofício. O próprio manual de redação da presidência afirma isso, tá? Em relação a esse gênero, qual a recomendação do manual de redação da presidência da República a ser observado por todo servidor público federal? Aqui serve para qualquer um, né? Serve federal, estadual, enfim, municipal, desde que na sua prova, no seu concurso, obrigatoriamente no concurso federal vai ter isso aqui, desde que na sua prova caia, né, o manual de redação. Primeiramente, se necessário, deve-se utilizar o recurso de confirmação de leitura. Ok. Caso não seja disponível, deve-se constar na mensagem um pedido de confirmação de recebimento. Isso é verdade, mas deixa aqui que nós vamos falar a respeito disso. B. Embora estejam disponíveis digitalmente, ícones e emoticons não devem ser utilizados. Ok. Com exceção, a imagem no corpo do texto do e-mail, como a arma federativa, brasão de armas e logotipos do ente público. Cuidado, 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 muito cuidado. Imagens não devem ser colocadas no corpo do texto. Isso é uma predisposição do próprio manual de redação. C. Apesar da imensa lista de fontes disponíveis em computadores, mantém-se a recomendação do tipo de fonte, tamanho e cor de documentos oficiais. Arial, para cima de que? Para cá. Olha aí, ó, o Times New Roman. O mal informado, ele usa todo dia, Times ou Arial. Você sabe, Carlito ou Calibre. Carlito ou Calibre. O tamanho é 12, a cor é preta, mas é Carlito ou Calibre. Cara, isso é uma pegadinha, ó, mais velha que não sei o que, tá? D. Ainda que relativamente sobrecarreguem o tamanho da mensagem, fundo ou papel de paredes eletrônicos podem ser utilizados? Não. Imagens, papéis. Esses fundos não devem ser colocados no e-mail. Nosso gabarito é a letra A de amor. Se necessário, ok, desde que necessário. Deve-se utilizar o recurso confirmação de leitura. Recebido, e-mail recebido, mensagem recebida. Caso não esteja disponível, deve-se constar a mensagem de pedido de confirmação de recebimento. Gabarito letra A. 12. Conforme o manual de redação da Presidência da República, sinal alternativa correspondente ao tipo de expediente que é dirigido ao Presidente da República. Ok. Tipo de expediente dirigido, marca texto, ao Presidente da República ou ao Vice para expor alguma medida, submeter projeto, ato normativo à sua consideração ou informá-lo de determinado assunto. É um tipo de documento expedido especificamente para o Presidente da República. A letra A diz exposição de motivos. A letra B diz ofício, a letra C diz mensagem, a letra D diz aviso e a letra E diz memorando. Pausa, tenta responder. Vamos lá. Nosso gabarito para a nossa questãozinha de número 12, letra A de amor. Letra A de amor. Essa é a expedição de motivos. É o expediente enviado por ministro de Estado, dirigido ao presidente da República ou vice-presidente. Então, ministro, enviando para o presidente, ou vice, ok? O presidente ou para o vice-presidente. Tranquilo demais? Tranquilo. O ofício você já conhece. É um documento de cunho externo, pode ser utilizado para solicitar uma informação, solicitar a realização de determinada atividade. A mensagem, Marcelo, interessante. A mensagem é o tipo de comunicação muito utilizado, sobretudo porque
Porque é uma comunicação entre chefe de poder, entre chefes de poder. Ok? Notadamente entre o chefe do executivo, ou seja, o presidente, e o respectivo chefe do poder legislativo. Chefe do legislativo. Então é o tipo de comunicação entre o presidente da República, chefe do executivo, para o chefe do legislativo. Tranquilo? Ok. Aviso é uma comunicação que serve para informar a respeito de algo, e memorando é uma comunicação interna rápida, ágil, serve para gerar celeridade na produção de documentos oficiais. Tranquilo demais? Belezinha, show de bola. Olha para mim. Assim, finalizamos mais um bloco. Este bloco um pouquinho mais conceitual, porque aborda principalmente questões relacionadas aos expedientes, tipos de expedientes específicos que são citados no Manual de Redação da Presidência. Gostou deste bloco? Bom, me despeço, deixando um forte abraço no seu coração. Ficou faltando só mais um bloquinho, para que a gente finalize só tudo de mais importante relacionado ao Manual de Redação da Presidência da República. Espero que este momento tenha sido proveitoso para ti e aguardo você em uma próxima aula. Forte abraço no coração, aperta o play que eu volto. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!